Vida saudável é uma questão de escolha. A célula é a base da vida. E a saúde celular depende de duas esferas muito importantes. A genética, que corresponde entre 25% e 30%, e a epigenética, que corresponde de 70% a 75% de toda a saúde celular. A próstata é uma glândula exócrina, que faz parte do sistema genital masculino, com peso normal em um homem de 21 a 30 anos, estimado em 20 gramas, do tamanho de uma noz, podendo alcançar a volumes maiores que 100 gramas na velhice. No entanto, antes dos 50 anos, alguns homens podem apresentar este volume de próstata, o que proporciona muita dificuldade miccional e uma queda na qualidade de vida. O câncer de próstata é um crescimento maligno das células glandulares, sendo o segundo tipo mais comum a atingir os homens americanos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que entre 2020 e 2022, no Brasil, mais de 65 mil homens serão acometidos por essa patologia. No ano de 2019, o número de mortes chegou a 15.983 pessoas. A prevalência de câncer de próstata aumenta com a idade. Mais de 75% dos casos de câncer são diagnosticados em homens com idade superior a 65 anos. Após os 40 anos de idade, a cada 10 anos, a incidência praticamente dobra, aumentando em 10% a chance de um homem com 50 anos apresentar problemas carcinogênicos referentes à próstata, enquanto um homem com 80 anos tem 70% da probabilidade. O câncer de próstata está associado com os níveis de testosterona, e homens sedentários que ganharam peso no início da idade adulta tendem a ter cânceres mais agressivos, o que reforça a ideia de que o exercício físico proporciona benefício contra esse tipo de mal. As células normais, elas se reproduzem em duas situações, como parte do crescimento e desenvolvimento normal da pessoa e para reparar uma lesão ocorrida, como um corte da pele, por exemplo. E quando o reparo estiver concluído, quando não há mais a necessidade de células naquele local, é cessada então a reprodução. Já as células anormais estão presentes em todas as pessoas. Células doentes, que podem estar incompletas por falta de substâncias importantes ou pela presença de partículas estranhas ao ambiente celular, como toxicidade, radiações ou metais pesados. Células atípicas, que perderam sua propriedade de tecido e órgão, sofrendo então mutações em seu DNA e que podem desenvolver-se a outras partes do corpo e tornam-se perigosas quando agrupam-se, causando diversos tipos de lesões. Esse é o processo inicial do câncer. O câncer é um crescimento incorreto das células do corpo, que pode lesar áreas corporais e levar à morte. Diferentemente das células normais, as células cancerígenas, mesmo envelhecidas e danificadas, mesmo não sendo necessárias, continuam a se reproduzir. E isso ocorre porque esse tipo de célula não consegue perceber os sinais para frear a reprodução ou para cometer a apoptose. Porém, o tumor, mesmo sendo um tecido de crescimento anormal, ele pode ser ou não canceroso. A célula anormal é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual, num processo longo e continuado, em direto contato com o agente cancerígeno, que se desencadeará em 95% das vezes por meio de uma desestrutura emocional muito forte, com a perda repentina de um filho, ou a perda brusca de um trabalho importante, ou uma separação conjugal indesejada, ou até um abalo econômico de grandes proporções, e outros motivos.
Isso porque o nível acentuado de estresse crônico não oferece ao sistema imunológico a força necessária para a reparação no DNA ou na formação dos linfócitos, que são os destruidores das células primárias do câncer. A principal ação oferecida pelos meios médicos atualmente em relação ao câncer de próstata é a cirurgia, que pode ser aplicada junto com radioterapia e tratamento hormonal de acordo com cada caso. A imunoterapia é também um tipo de tratamento contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. Aqui, a ideia é utilizar-se de medicamentos, ou quando o organismo do paciente, para ele mesmo próprio eliminar a doença de forma mais eficiente e com menor toxicidade. A imunoterapia, ela estimula o organismo a identificar as células cancerosas e atacá-las com medicamentos que modificam a resposta imunológica. As maneiras mais comuns de administrar esses remédios são de forma intravenosa ou subcutânea. Não se aplica a todos os casos. Sua indicação tem relação com o tipo de tumor e o momento do tratamento em que o paciente se encontra. Até aqui, acredito que tudo isso você já saiba. Mas o que é que você não sabe, que especialmente as indústrias farmacêuticas não querem que você saiba? Você sabia, por exemplo, que o nosso sistema imunológico pode destruir cerca de 2.000 células cancerígenas por dia? Você sabia que o magnésio, esse mineral importantíssimo, deve estar presente no organismo para que haja um bom funcionamento metabólico, e se não for assim, ele deve ser suplementado diariamente e de forma contínua? Você sabia que o desencadeamento da célula cancerígena e sua mutação genética pode ocorrer pela falta de magnésio no interior da célula? Você sabia que a falta de magnésio pode provocar uma rigidez no DNA e causar lesões, originando rupturas nesse DNA pela falta de flexibilidade molecular? Você sabia que o corpo humano, com alto nível de magnésio, inibe o desenvolvimento de tumores? Você sabia que a deficiência em magnésio aumentam a permeabilidade e a fluidez da membrana plasmática, tornando-a menos protetora contra agentes invasores patogênicos? Você sabia que países que apresentam potencial de solo e água magnesiana têm uma relação inversa entre a prevalência de câncer na população? Você sabia que a insuficiência de magnésio e antioxidantes são fatores de risco importantes na predisposição para leucemias? E que 46% dos pacientes admitidos em UTIs ou em centros terciários de câncer apresentam baixa concentração de magnésio? Será que isso tudo é um fator a ser considerado em pacientes com câncer crítico? Você sabia que a utilização do magnésio no corpo de formas diferentes de administração e de maneira simultânea aumenta a chance de uma pessoa com câncer sobreviver e viver uma vida sem dor? Você sabia que existem estudos no Japão que concluíram que um aumento da ingestão de magnésio reduz o risco de câncer de cólon em mais de 52%, e que a conclusão foi relatada após mais de 87 mil pessoas com idade média de 57 anos serem acompanhadas por cerca de 8 anos? Você sabia que a deficiência de magnésio foi a causa de uma síndrome inflamatória clínica? Ela é, aliás, uma causa da síndrome inflamatória clínica pela liberação de citocinas inflamatórias e pela produção excessiva de radicais livres? Você sabia que o cloreto de magnésio, aquele que vem em sachê, tem efeito positivo no impedimento da formação de tumores subcutâneos? Você sabia que as defesas do organismo têm o magnésio como um fator fundamental nos mecanismos genéticos? Você sabia que a ingestão de todos os produtos refinados, arroz, açúcar, farinha, óleos vegetais, etc.,
diminuem o nível de magnésio corporal? Você sabia que 4 de cada 5 homens que haviam experimentado problemas para urinar, especialmente à noite, coincidiam no fato de que depois de começar a suplementação em magnésio, os problemas para urinar noturnos diminuíram ou até mesmo desapareceram? Aqui relatei algumas coisas que o magnésio propõe à saúde prostática. Mas não é só isso. Você sabia que a deficiência de vitamina D favorece 17 tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata? Você sabia que o hormônio da vitamina D está diretamente relacionado com a autodestruição das células cancerígenas e da participação do processo da diferenciação celular, o que evita que as células tornem-se cancerosas? Você sabia que o uso de protetores solares com bloqueadores UVB nível 8, com reaplicações ao longo do dia, diminuem a formação de vitamina D por meio da luz solar em mais de 95%? Você sabia que o horário entre as 10 e 14 horas é o melhor horário para ativação da vitamina D na pele através do sol? Você sabia que esse horário é o mais combatido pela medicina? Você sabia que a vitamina D é um potente inibidor dos processos inflamatórios que desencadeiam o processo cancerígeno? Você sabia que o estilo de vida moderno, como o sedentarismo, uso diário de protetor solar, alimentação com gorduras trans e o maior número de atividades realizadas em locais fechados são os maiores causadores do declínio dos níveis de vitamina D na população? Você sabia também que a má alimentação pode provocar alterações genéticas e quanto mais anormal o gene, maior a probabilidade do desenvolvimento do câncer de próstata? Você sabia que há como se encontrar uma assinatura genética dentro das células do câncer de próstata e que baixos níveis hormonais de vitamina D podem estar relacionados a casos mais agressivos e avançados? Você sabia que homens negros apresentam maior propensão a desenvolver células cancerígenas? Você sabia que, em média, 1 a cada 7 homens tem chance de gerar anormalidade celular relacionada ao câncer de próstata e que esse risco pode ter um acréscimo de 50% em homens negros? Você sabia que o hormônio da vitamina D inibe o crescimento de 2 das 3 linhas de células neoplásicas na próstata e que a inibição é proporcional à presença do VDR, que é o receptor da vitamina D, concluindo que a vitamina D pode retardar a evolução do câncer de próstata? Então, quero terminar perguntando: até quando a medicina da doença vai demorar para perceber que tanto a deficiência de magnésio quanto o baixo nível hormonal de vitamina D podem servir como biomarcadores do câncer de próstata? E então a utilização desta proposta de suplementação pode salvar a vida de milhares e milhares de homens no Brasil? Saúde, a maior riqueza da vida.